Alô, pessoal, tudo bem? Aqui é Fel Campos, dando mais um episódio para vocês e hoje eu vou trazer para vocês o Plug Inc. Evolve. É um jogo aqui da Steam, né, que aí é só dar uma googada que você acha rapidinho, tem pelo celular também, então caso você não tenha, dá para jogar também em alguns, acredito que no Android, tanto também no iPhone. Esse jogo foi concedido pelo Dudu, obrigado Dudu por fazer esse jogo acontecer. Já joguei ele pelo celular, mas agora pelo computador dá para fazer outras coisas interessantes, até mesmo jogar com vocês. Fiz uma partida para brincar um pouquinho com um jogo de bactéria, onde basicamente o jogo consiste no que? Você vai construir uma doença e essa doença tem como objetivo aniquilar a humanidade. Joguei uma partida com bactéria para conseguir ir lembrando mais ou menos como funciona a questão da mecânica, e futuramente a gente pode abrir um vírus, um fungo, um neurax, um parasita tradicional, um prion, um vírus necroa, um nanovírus, um bioarma e vencendo pelo menos uma vez com bactéria, a gente consegue jogar com gripe símia, com a praga das sombras e futuramente também teremos um xenólito. De uma forma geral, temos aí diversos formatos de jogo. Acredito que com a praga chegando ao 25 a gente consegue também brincar com outras coisas. Mas o objetivo aqui hoje não é simplesmente fazer uma partida. Eu quero fazer uma partida com vocês, obviamente ganhando ou não matando a humanidade, porque o objetivo é... Tem um vídeo muito antigo nosso falando sobre como criar uma doença. Mas ver o jogo acontecendo e quando a gente vai explicando também um pouco das mecânicas, acredito que vai ajudar bastante a alguns pormenores. Então, no caso, vamos nessa. Vamos já colocar a bactéria. A gente pode colocar um gene diferenciado, dependendo daquilo que for, mas no caso é só isso mesmo. Vou colocar no modo casual mesmo, porque a ideia é realmente produção do vídeo. E vamos começar com um pouco mais do world building, mais provavelmente. Aqui dentro a gente consegue trazer umas propostas de nomes, como Damage Misery, Pseudo Murder, ou Dermal Impurity, ou Irritabletes, Disaster Spacing, Displaced Born Dorn, Average Impurity, e vai embora nos nomes que são trazidos para cá. É bem interessante que, de uma forma geral, existe alguns gatilhos que você pode trazer questão da sua doença. Até mesmo a mesma doença pode ter diversos nomes dependendo de como o seu world build ele é construído. Por exemplo, se a gente for pegar a gripe comum, nós temos aqui a gripe comum, indiferentemente se é H1N1, H2N2, H3N7, H9N14, não importa qual é, qual o H e qual que é o N que você está colocando dentro da gripe especificamente, mas a pessoa considera que ela tem gripe, tem uma doença X, a partir de um vírus, com tais sintomas, com tais preocupações, então é uma gripe. Então, a não ser que seja uma gripe muito específica, como a gripe aviária, ou até mesmo a gripe do texugo e vários outros tipos de gripe diferentes, não faz diferença. Então você pode ter, no caso, a gripe. Ou você pode também colocar o nome específico, onde existe a classificação, H corresponde a um tipo da proteína, o N é outro tipo de proteína, e assim vai construindo a sua doença. Até mesmo se você considera, por exemplo, uma proposta mais fantástica como eu quero dizer, mais focada ao padrão literário, você pode colocar um nome que consiste naquilo que você quer propor. Você quer que a sua doença seja lembrada pelo quê? Pelo sintoma, pela localidade, pelo tempo. Não, essa doença ela surgiu dentro de um pássaro. Então, gripe aviária. Não, eu quero que é um sintoma, peste negra. Ah, eu quero que surgiu numa região tal, gripe espanhola. Então você pode dar um nome para a sua doença de acordo com aquilo que você achar que seja mais interessante para aquilo que a gente vai fazer. E no caso aqui, eu quero que seja um pouco mais focado para o científico. Considerando para o focado para o científico, você pode colocar uma nomenclatura técnica, como por exemplo o H1N1, H2N3, H2N7 e assim por diante. Você pode também colocar o nome do próprio ser vivo, já que a gente está falando aqui de bactéria,
A gente pode colocar, por exemplo, um Pseudomonas, pode colocar até mesmo uma estrutura como Coccus, Bacillus, Spirillus, ou até mesmo aquilo que você quiser dentro da sua criatividade e das suas necessidades. Aqui eu quero propor da gente fazer uma doença respiratória. Então, se eu quero fazer uma doença respiratória, existem diversos sintomas e propriedades que a gente vai colocando. Mas aqui eu vou falar que uma doença pautada, por exemplo, eu estou meio que muito viciado em mechas, em robôs gigantes, então eu vou fazer alguma coisa relacionada ao Evangelion. Então, considerando a isso, eu vou fazer que é uma bactéria chamada Evo 0104. Evo 0104 é a parte do DNA que foi encontrada nesse bacillus, no caso, como você pode ver nesse bacillus, e a partir daí a gente consegue entender um pouco mais sobre os nossos pormenores, né? Então, bora lá, começar essa partida e vamos nessa. Temos que escolher qual vai ser o início. O início eu vou colocar a Terra dos Kaijus. Então, vamos começar aqui pelo Japão. O jogo, basicamente, ele vai... Você coloca, né, o seu micro-organismo em alguma localidade e a partir disso vai aqui em cima o contadores. Aqui em cima na direita vai tendo o contador de tempo, 22 do 6, 23 do 6 e assim vai. O legal é que ele já começa o jogo meio que hoje, né? Então o jogo já começa no dia 7, onde eu tô gravando esse vídeo, então aqui já vai andando para frente. Aqui vai mostrando no país, vai mostrando os contadores. Então você pode tanto clicar no país e mostrar aqui o quantos foram contaminados, quantos estão mortos. Existe aqui um gráfico geral mostrando a população, umas imagenzinhas. Aqui em cima da direita você consegue ver se tem os aviões estão funcionando, se os barcos estão funcionando. E assim você vai construindo, né? E vai por assim. Você pode ir clicando em cima dos fragmentos de DNA para ganhar pontos aqui embaixo à esquerda, debaixo da minha câmera, e você consegue ver o como vai evoluindo. Simplesmente as bolinhas vermelhas vai mostrando o quantos contaminados estão, e, por exemplo, se por acaso sai um avião daqui do Japão contaminado para alguma localidade, mostra o rastrozinho e a mesma coisa com o navio. Como eu quero construir uma doença, a gente já podia meter um sintoma, mas meter um sintoma mostra algumas coisas. Vamos lá. Primeiro que eu quero fazer uma doença respiratória, então aqui partículas pelo ar é o que eu preciso fazer para ter a minha transmissão. Então já vamos começar aqui a transmissão pelo ar mesmo. Acontece as modificações do nossa Evo 0104 e assim vai surgindo e vai fazendo. Uma coisa que é interessante para o jogo propriamente dito é que quanto mais letal for a sua doença, mais a galera vai reconhecê-la como alguma coisa muito importante e vai aqui embaixo na direita começar a procurar a cura da sua doença. E é legal porque ó, aqui vai mostrando aos pouquinhos a evolução, né? Eva 0104 contaminou centenas no Japão, aumentando a chance de que uma pessoa contaminada contamine uma pessoa saudável. Continua evoluindo essa doença. Vai mostrando aí, apesar de que a gente ainda está com menos de 1000 contaminados, mas não tem problema. Vai evoluindo aqui a doença. Eu vou continuar evoluindo a parte respiratória, porque você pode fazer diversas. Eu já quis fazer algo desse gênero. Eu poderia fazer com que a doença seja transmitida aqui pela parte da água, pelo sangue, por animais domésticos, pelo picar de mosquito, pelo rato, pelo pombo. Aqui já começa a ter os sintomas, começando uma doença gástrica, respiratória, neuronal, sanguínea e no caso aqui é insônia, mas mostra um pouco disso também. E aqui algumas habilidades. Habilidades é interessante porque fala, por exemplo, aqui resistência a lugares frios, a lugares quentes, a medicamentos e a própria biologia da bactéria propriamente dita.
Aqui embaixo mostra a contaminação, a força contaminativa, a gravidade da doença e a letalidade. A letalidade é 0 porque eu não quero que ninguém identifique que existe uma bactéria contaminando a galera, porque eu não quero que tenha uma cura acontecendo, obviamente. Então, se você quer destruir a humanidade, primeiro faça com que a sua doença passe por todo mundo, seja extremamente infecciosa. Não que seja letal ou seja contaminativa, mas pelo menos seja infecciosa para caramba, que a taxa de transmissão seja aumentada bastante. Vou melhorar um pouquinho aqui. Eu vou criar aqui uma casca bacteriana para que fique forte em todos os climas. Aí eu não preciso focar especificamente. E até já vou evoluir novamente para que realmente ela fique mais grossa e para qualquer mínima transmissão seja mais fácil. E como nós queremos, e aqui ó, contaminação vai aumentando, gravidade pouquinho, letalidade nada. A visão geral mostra aqui a evolução da nossa doença, o quanto as estruturas estão fazendo, onde começou, tudo mais, tipo de bactéria, e a transmissão começando focado no ar do nosso EVO 0104. E aqui mostra, fortes enchentes ocorreram na Turquia, analisando a OMS, a ver sobre danos graves industriais da tecnologia, informação das pesquisas. É meio que ele vai mostrando um pouquinho sobre a historinha por detrás. Né? Contaminação no Japão e as pessoas estão se contaminando muito rapidamente. Perfeito. Por ser algo pelo ar, é muito mais fácil a transmissão porque não precisa necessariamente o contato, não precisa de uma via propriamente dita. Simplesmente o ar. O ar está em todo lugar, a todo momento, e a não ser que seja um local extremamente estéril e a vácuo, simplesmente a transmissão acontece, só que é um pouco mais lento. Vamos dizer assim, ela é muito mais facilitada, porque é um ar, ó, o avião indo para a Rússia e indo aqui para Nova Zelândia. Então, em primeiro lugar, transmissão começou aqui e começou aqui. Agora já existe, nossa doença já está se movendo tanto para a Ásia, agora indo aqui para baixo, subindo, e vai indo. E a contaminação vai acontecendo. E o mundo simplesmente tá de boas. Que é o progresso de cura, 0, mas também quantas pessoas já foram contaminadas? Pouquíssimas. E vai indo. A nossa doença japonesa está sendo transmitida pelo mundo e indo embora. E vai indo. Vamos aumentar um pouco mais a questão da transmissão? Vamos manter o foco dela ser pelo ar e vamos dar uma outra aumentadinha sobre a questão do princípio da velocidade que ela vai se espalhar. Transmissão continuando sendo, agora se tornou uma doença mais infecciosa que a tuberculose. O objetivo, como eu disse, é trazer essa contaminação. Mas como a gente pode falar sobre a construção de um world building propriamente dito? Uma doença, ela basicamente tem um meio contaminante, né? No caso, qual é a vias por si só, se vai ser um vírus, bactéria ou alguma coisa que você gostaria de fazer. E a partir dessa construção, você começa a entender a própria biologia e a bioquímica daquilo que você está fazendo. Você está fazendo uma bactéria, ela é um ser vivo que tem as suas propriedades, quer fazer um vírus, você é uma partícula que tem as suas propriedades. Se você quer fazer um prion, a mesma coisa, quer fazer um verme, a mesma coisa. Então, a biologia daquele ser que você está utilizando para fazer a sua doença precisa ser minimamente entendida para que faça jus àquilo que você está fazendo. Claro, se por acaso você for fazer uma história ou um world building onde a tecnologia ela é mais baixa, então a doença fica muito mais fácil de se espalhar, perfeito. Mas se você quiser fazer um apocalipse como eu estou fazendo aqui, com o objetivo em destruir a humanidade, ou simplesmente você está dentro de alguma coisa e está tentando salvar a humanidade, entender as peculiaridades ajuda bastante. E você percebe que a nossa bactéria ela está se espalhando com muita facilidade, sendo que simplesmente eu mostrei que ela tem uma propriedade
de se adaptar muito bem a todos os climas. Eu vou aumentando aqui a força de DNA, as mutações propriamente ditas aqui, e o mundo vai ficando muito contaminado e simplesmente é algo mais focado ao ar. Uma doença que tem a sua principal contaminação ao ar. Eu poderia muito bem aumentar a taxa contaminativa dela, fazendo ser por outros fatores para que consiga fazer uma infecção muito mais rápida, porém vai fazendo. E o interessante é que aqui deve ter algum tipo de programação, algoritmo, alguma coisa, que você vai vendo que a doença ela vai se espalhando de uma forma que cria uma lógica. Às vezes você pode estabelecer essa lógica, obviamente, ou fazer uma lógica mais narrativa, que seria a movimentação daquilo de acordo com o que você quer fazer. Então, por exemplo, eu quero que aqui do Japão tenha um avião infectado que vem para o México, para os Estados Unidos, para o Brasil. Então vocês percebem que a parte toda da Ásia Sudeste dela está sendo contaminada, indo para o Japão e contaminando grande parte. América do Sul está com pouco alvo. México está quase completamente dominado, na verdade ele está 100% dominado. Brasil, pouquíssima contaminação, se for ver, ó. Basicamente é quase 100% da galera tá lá, porque só 64 mil pessoas tem essa doença. Aqui, ó, se a gente for pegar a Rússia tá quase no seu 100%. Então é legal porque você pode deixar meio que, entre aspas, o algoritmo da sua história funcionando. Você vai colocando e vai criando as suas necessidades de acordo com o que você for fazendo. Mas se você já quiser criar já uma rede de contaminação, como está mostrando aqui, você consegue ir fazendo de acordo com as suas necessidades narrativas. Eu quero que a doença crie uma mutação A, B, C e D. Tanto que, pegando aqui, a gente pode aumentar, então, a parte de habilidades. Por exemplo, aqui nessa informação, nessas resistências de drogas, você pode seguir por um caminho. Eu vou seguir esse caminho aqui e já vou explicar para vocês. Esse caminho consiste no quê? Aqui se torna mais resistente a antibióticos. Aqui o patógeno se torna mais difícil de analisar em ambulatório, diminuindo a velocidade da ação de cura. E aqui você não produz laboratório. Por que acontece? Para você conseguir construir uma vacina ou um tratamento, você precisa que o sistema imunológico veja isso. Veja qual que é o micro-organismo que está atingindo. Como o micro-organismo está entrando e não está fazendo meio que nada, e a sua taxa de exploração ela é gigantesca, pegando principalmente aqui que nós temos uma casca, né, ou no caso o invólucro da bactéria, faz com que às vezes ou o sistema imunológico não veja ou se vê não sabe como lidar. Tanto que eu vou continuar evoluindo aqui até o máximo que dá dentro das resistências. Agora, aqui, tem múltiplas estirpes que não permite o crescimento da bactéria. Ela continua crescendo, mas ela não permite que o sistema imunológico observe. Aqui tem a parte de recombinação genética, faz com que as bactérias gerem mutações, e essas mutações vão gerar uma diversidade, e essa diversidade vai gerar com que as bactérias se tornem mais resistentes, ou tanto porque existe uma resistência natural, mas também a evolução por detrás. A mesma coisa aqui do agente da estirpe, e até mesmo aqui o aumento das necessidades do desenvolvimento da cura, de uma forma geral. Então com isso você vê que nós temos a contaminação do mundo está chegando basicamente ao 100%. E a humanidade nem começou a ir atrás da cura. Nem começou a ir atrás da cura. Claro, se for pegar aqui, ó, o Marrocos e a Groenlândia, tem 0 pessoas contaminadas. E se for ver, nós temos a contaminação restante do mundo de uma forma geral. Obviamente, alguns já estão 100%, outros já estão chegando ao seu 100%, e vai desenvolvendo. Vai chegar uma hora que eu vou começar a aumentar a quantidade de DNAs o suficiente para que daí aumente a letalidade. Então, por exemplo, se você quer fazer uma narrativa que o vilão da história é a doença,
Então, já determinar quais vão ser os sintomas dela logo de cara e deixar isso muito claro, obviamente é algo interessante. Mas se você for construir de uma forma muito mais sombria, primeiro colocar a doença em todo mundo para depois acontecer as mutações generalizadas, você pode até fazer, por exemplo, que sejam bactérias relacionadas à nanotecnologia, então no momento que acontece a infecção, todo mundo vai sendo infectado, e depois disso acontece uma ação direta onde todos os micro-organismos são ativados ao mesmo tempo dentro da sua nanotecnologia, se você quiser fazer algo mais relacionado. Então é bem legal porque esse joguinho ele te ajuda a pensar um pouco fora da caixa, principalmente você que não tem um conhecimento biológico muito intenso, ou no caso pelo menos não quer estudar biologia para desenvolver a sua doença. E o legal daqui, como vocês podem ver, nós temos aqui essa parte da África, tanto essa parte da África Central, do Congo, Sudão, até mesmo aqui final de Argélia, Serra Leoa, um pedaço do Saara, tem pouquinho. Onde você pode colocar, por exemplo, que vai ser a base do protagonista, ou é a meta que eles precisam chegar, ou eles estão saindo daqui, eles precisam ir para aquele lugar. Então você percebe que vai tendo a construção daquilo de uma forma muito mais orgânica dentro daquilo que você quer fazer. No caso, ó, por exemplo, já que o clima quente não tá indo, vamos meter uma evolução de clima quente aqui, vamos gastar ponto. Claro que vai fazer com que depois, no final das contas, eu tenha pouco DNA mutado para fazer a letalidade em prol do desenvolvimento? Sim. Mas se você for considerar que a minha taxa de transmissão é apenas pelo ar, e eu já tô com 90 e tantos por cento vamos ver quanto certinho, 93% da humanidade já está com a doença, depois é só uma questão de tempo. E o legal é que, por exemplo, já mostrou aqui, ó, Evo 01 sofreu mutações e desenvolveu um sintoma de insônia sem pontos, ou seja, acontece mutações aleatórias. E quando a gente fala sobre mutação, ela pode ser a mutação benigna, maligna ou neutra. Quando a gente fala dessa forma, estamos dizendo que, por exemplo, a benigna quer dizer que houve uma mutação onde tem um melhoramento do organismo. Uma maligna é a morte ou a inadequação daquele organismo. A neutra quer dizer que não mudou em nada, ficou uma mutação silenciosa. Aqui a gente teve uma mutação benigna para nós, porque a gente quer que a doença se desenvolva, e ele já desenvolveu a insônia. Então, se você for pegar aqui sintomas, nós já temos aqui náusea, que já tá, houve mutações e ganhou náusea, houve mutações e aconteceu uma insônia, e houve mutações e teve aqui a parte da pele, da doença de pele. Então agora vou deixar acontecer. Daqui a pouco o mundo vai ficar totalmente... Ó. A Bolívia é o primeiro a instruir médicos a pesquisar sobre a cura. Então beleza, então começou a cura da doença. Eu preciso agora matar a humanidade antes que chegue ao contador de 100% aqui embaixo na direita, com esse azulzinho aqui. Então 1% já começou a luta para a cura. Eu tenho 26 DNAs, então agora o meu foco realmente é aumentar a taxa de letalidade. Se vocês forem pegar aqui, nós vamos focar em algo mais respiratório, como eu disse, então pode ser que não seja tão letal ao ponto de matar a humanidade, vamos ver até onde vai indo. Tanto que, ó, quando eu coloco aqui, não muda em nada a letalidade, mas vamos ver, vamos continuar para ver até onde eu consigo pontos. Vamos juntar pontos até chegar lá aos seus 20% de cura aqui embaixo e vamos ver, porque ó, até então já morreu 5.555 pessoas,
toda a humanidade já está contaminada, então agora é só evoluir. E assim a gente vai chegar aos nossos finalmente. Vou esperar juntar aqui, ó, a Rússia está enviando equipes de pesquisa para lutar contra essa doença. E eu posso ir clicando aqui e quebrando os Erlenmeyers para conseguir diminuir aqui. E o legal é porque se você for pegar aqui na parte de habilidade, como já está no maximizado, então ele já vai fazer com que a doença demore a ser encontrada a cura dela. Então aqui por enquanto eu estou relativamente tranquilo. Então, de uma forma geral, quero construir a minha doença. Primeiro passo, estipular qual é a necessidade dela. Claro que se você for pegar um vídeo passado, ele vai falar, vai ter alguns outros passos, mas eu acho que nós já estamos evoluídos quanto ao nosso conhecimento de world building para entender que principalmente tem a necessidade. A necessidade, ele é o principal ponto de que você precisa para construir o seu mundo fantástico, seja ele como for. Porque a necessidade é ela que vai pautar quais são os parâmetros que você quer fazer. Quero fazer um mundo desolado onde a doença que destruiu todo mundo é apenas um plano de fundo para que a história aconteça? Então perfeito, então não preciso necessariamente que tenha todos os aspectos biomédicos referenciados e tudo que eu preciso fazer, um hard world building relacionado aqui à doença. Mas se por acaso você quer fazer com que a doença seja realmente um antagonista ou até mesmo o grande vilão da história, então você realmente entender, quanto mais você conseguir entender, ó, já evoluiu para espirros agora. Então, vou pegar aqui, ó, a parte de sintomas, já tá desenvolvendo mais a parte respiratória. Eu vou evoluir também aqui, vamos colocar uma pneumonia, vamos colocar aqui um edema, e vamos colocar também aqui uma fibrose. Falência total dos órgãos. Perfeito. Quanto à parte respiratória, a gente já colocou o máximo de taxa respiratória que a gente poderia colocar. Eu falei que eu ia esperar chegar até os 20%, mas vamos nessa. A última pessoa soldado planeta contaminou recentemente com a Evo 0104. Então, agora é 100% da humanidade está contaminada com a doença. Vamos controlar o desempenho da cura, evoluir sintomas agressivos para destruir os países mais perceptíveis, ou evoluir a resistência e deixá-las menos perceptíveis. A minha doença já está perceptível, então todo mundo já está, e aqui está correndo. Vamos agora correr contra o tempo. Não tem ninguém mais saudável, o prazo da cura vai acontecer em 2029, nós já estamos, né, o potencial de desenvolvimento dela já está em 15%, todo mundo já está aqui, então vamos ver se a minha doença vai sobreviver às curas. Provavelmente não, porque eu quero fazer uma doença exclusivamente respiratória, porque senão eu poderia já meter um chablau aqui, colocar falência dos órgãos, meter de sangue, estrutura e blá 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 blá, mas quero focar que seja uma doença respiratória, então provavelmente não iremos ganhar esse joguito, mas não tem problema, porque o objetivo aqui não é necessariamente ganhar em si, mostrar toda a parte de world building. Então, voltando, aqui a gente tem o princípio. Primeiro, qual que é o plano de fundo, a necessidade, aquilo que você quer fazer com o seu world building de uma forma geral. Depois disso, você entender e colocar dentro das suas necessidades. Você acha que você precisa colocar algo mais hard world building para poder fazer com que as criaturas, caso você quer fazer um The Walking Dead, você quer fazer alguma coisa que a partir dessa doença, né, um The Last of Us, a partir dessa doença você vai criar coisas, você vai fazer com que depois de tanto tempo aconteça mutações nas pessoas simbióticas juntamente com o seu patógeno para que exista alguma coisa meio que junta. Por exemplo, as criaturas, devido ao fato de ser uma doença pulmonar
criar uma simbiose com as bactérias, fazendo com que a produção de oxigênio seja modificada e agora ele sobrevive a partir de outra estrutura respiratória. Ou agora as criaturas também vivem no mar porque não precisam mais respirar. Aí vai embora da sua criatividade o quanto você acha que vale a pena, o quanto você acha que seria muito legal fazer a sua construção. E a partir daí você vai fazendo todos os pormenores. A parte de sintomas, eu sugiro bastante que você foque principalmente na construção narrativa. Você vê, já evoluiu para fome também, você vê o quanto você consegue criar algo que gere uma perspectiva interessante. A primeira perspectiva seria você entender qual é o começo, meio e fim daquela doença. Claro, quer fazer uma doença clássica? Você vai ter o ciclo da doença, profilaxia, modo de transmissão e todos os fatores que a gente colocou aqui, né? Mas, se por acaso você quiser, eu vou colocar aqui, supressão imunológica, para ver se a letalidade dele vai ser baixíssima. Obviamente, se eu conseguisse falência total dos órgãos seria maravilhoso, até vou desevoluir aqui para ganhar mais 2 pontinhos ali, mas eu duvido que a gente chegue até 32 pontos, mas não tem problema. Então você percebe que vai construindo e vai fazendo aquele outro. Então, esse jogo é bem legal. Claro que a gente vai perder esse aqui, porque não apenas eu tô jogando com o objetivo de explicar para vocês, mas também mostrar o como seria a própria ação da sociedade. Aqui, como a gente vai ter essa derrota, obviamente, então não tem como mostrar algumas coisas, mas depois eu vou dar um corte, caso eu consiga, de como que seria a parte sociocultural por detrás, é muito mais, não cultural, mas a parte mais social do que poderia acontecer, o jogo vai mostrando. Obviamente, como eu disse, a taxa de morte devido à letalidade é muito baixa, porque realmente quis fazer uma doença mais fraquinha, e você vai fazendo a própria construção de como você vai fazer. É legal porque quando você mostra uma doença que vai desenvolvendo a humanidade, vai desenvolvendo a partir dessa doença, você pode até mesmo utilizar de conhecimentos que teve do nosso mundo real. Porque querendo ou não, devido ao Covid, aconteceu uma evolução tanto na medicina quanto em outros movimentos profiláticos. Claro que, obviamente, eles falam assim, teve agora... Sim, mas devido ao fato de ser o novo normal, ser diferente, muitas coisas que talvez no nosso dia a dia tenha, mas agora eu voltei a fazer como eu fazia antes do Covid. Sim, mas considerando que tem muitas mudanças nos backgrounds, muitas profilaxias aconteceram devido ao background diferenciado que o próprio Covid trouxe pra gente. Então é muito legal você ver que lockdowns, depois anarquias, dependendo de qual é o nível. Se você quiser fazer o momento do desenvolvimento da doença, aqueles primeiros anos, ou aqueles primeiros anos durante a doença, ou os primeiros anos pós-doença, ou muitos anos pós-doença, existem diversas coisas que você pode ir fazendo e ir construindo dentro da, como eu falei, necessidade. Obviamente, tudo que no world building tem a ver com necessidade, sim. Ou uma necessidade narrativa, ou uma necessidade de construção de plot, propriamente dito. Claro, quero fazer uma construção simplesmente para mim, porque eu acho muito legal e eu queria que isso fosse assim. Perfeito. Ok, tranquilo, maravilhoso. Mas, quanto mais você conseguir criar uma rede intrincada entre todos os parâmetros da construção, a plot, personagens e tudo mais, isso vai fazer com que você crie não apenas a doença, que é a proposta desse vídeo, mas todos os pontos. E aqui você percebe que chegando ao 100%, agora a doença vai sendo erradicada, apesar de que todo mundo já está contaminado. Porém,
a gente vai trazendo a cura e assim vai dar game over pra nós. Porque, como eu disse, queria fazer algo mais voltado a uma doença respiratória, então não deixei tanta letalidade de uma forma geral. Porém, todo mundo, né? Quem morreu, morreu. E quem sobreviveu agora pode contar a história de como foi viver num mundo onde a galera estava contaminada por uma bactéria, a Evo 0104. Maravilha. Então, vou fazer agora um en passant, enquanto vai mostrando aqui a evolução da nossa doença aqui. Eu vou até deixar ela no máximo para vocês verem como vai. Começando aqui embaixo no Japão, né, obviamente, né, quer dizer, aqui em cima no Japão, e você vai vendo que aos pouquinhos ela foi se espalhando. Eu até vou deixar um pouco menor isso aqui. Ela foi se espalhando a partir de aviões, e isso vai até que começou a ter um boom para cá, a doença começou a evoluir para cima, aqui começou a concentrar bastante e aos pontos foi crescendo para cima. Aqui demorou bastante para chegar na África, demorou bastante para chegar na América do Sul. Groenlândia ficou muito tempo com 100% de pessoas, a Antártida nunca entra nesses joguinhos, mas você percebe que devido aos parâmetros que nós fomos construindo para a nossa doença, as coisas foram evoluindo de forma diferentes, tanto que no final das contas, quem morreu nessa brincadeira? Apenas 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, ela é uma doença tão fraquinha, tão de boa, e realmente... E a doença foi erradicada em 1000 dias. Mas estamos falando de uma doença erradicada, né, gente? Pelo amor de Deus, a doença deixou de existir. Porque quando falamos sobre bactérias são micro-organismos vivos, né? De uma forma geral. Então, não significa que não tendo mais bactéria, não tem mais doença, não necessariamente. Porém, se você já tem agora um processo profilático, porque você sabe que todo mundo... Aqui no final, na verdade, não. Na verdade, morreu bastante gente. Morreu 5.000... Quantas pessoas morreram? 613 mil pessoas. Até que na verdade não, morreu bastante gente, sim. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer agora um corte. E eu vou voltar mais pra frente com uma outra doença que é só pra gente mostrar uma evolução mais interessante dela. Pessoal, mostrando aqui já a evolução do negócio. Vou até voltar aqui na velocidade normal. Eu tô aqui com principalmente a parte de água e ar, que é o principal. A minha contaminação tá absurda. Não coloquei nenhuma habilidade porque não quero dar uma atrasada depois. Foquei muito nisso aqui. Apenas tosse foi evolução, mas eu posso até mesmo evoluir, então aqui ó, nenhum sintoma, mas como vocês podem ver aqui, a gente tá com 91 pontos. Depois que todo mundo ficar contaminado, eu vou até colocar já que eu tô podendo, vou colocar também aqui uma evoluçãozinha aqui besta, só para poder ir para os seus finalmente. Então vou até guardar novamente uma acelerada para poder ir mais rápido. Então você percebe que primeiramente, eu comecei no Brasil, tá? Foi diferente nisso. E então quando você aumenta a taxa de transmissão, fica com muito mais velocidade, tanto que daqui a pouco vai ter pouquíssimas pessoas que vão estar... 99% já tá contaminada. E agora, a partir daí, com 187 pontos, vai ser absurdo, ó. A Islândia já vai começar a fazer a cura da doença. Mas... Cara... Tadinha da Finlândia, mano. Tanto que eu vou fazer até o seguinte. Vamos começar
a fazer meio que o combo do negócio. A gente vai pegar aqui, abscessos, aí infecção sistêmica, aí a gente tem aqui o coma, a falência total dos órgãos. Só com isso a gente já consegue fazer muita coisa. Mas aqui, ó, vamos colocar um tumor, vamos colocar uma hemorragia interna e vamos colocar um choque hemorrágico. Também vamos colocar necrose e chegando a lesões da pele. Agora, olha, vamos ver o absurdo que vai acontecer. Tá 2% só da cura. A primeira morte de ocorrência foi confirmada em Suécia, azar ou início de algo terrível. Cara, considerando todos os sintomas, a galera vai começar muito a ir atrás dessa cura. A partir daí, eu posso pegar essa... Ó, a velocidade que a galera tá morrendo aqui embaixo. Então eu posso lutar contra a cura simplesmente com a morte da galera. Que até eu vou fazer o seguinte, ó. Só para dar aquele ruê. Vamos dar uma leve dificultada. Mas o mundo vai morrer antes de qualquer coisa. Então, mas ó. Até aqui, ó. A Índia desaba. A vida normal na Índia está começando a mudar devido ao Evo 0209. E a pesquisa da cura está começando a desacelerar. Por quê? Porque a anarquia está acontecendo. Então, com a anarquia acontecendo, o governo vai caindo. Nós estamos falando de princípios básicos de saúde. Por quê? Porque nós estamos falando de uma doença que tem todos esses parâmetros aqui. Vamos também meter uma febre. Febre besta. Mas eu acho que o cabuloso eu já peguei. Mas vamos meter uma supressão imunológica. E também é uma febrezinha, né? Porque ninguém é de ferro. Então você percebe a grande diferença que é aqui, ó. Novamente, ó. México em anarquia. México foi o primeiro a cair em anarquia devido ao EU 0209. Não é possível realizar pesquisas para a cura. Então, mas o mundo já morreu, tá? Então, desculpa. Tem pessoas sobrevivendo na Groenlândia? Tem. Mas, cara, depois que o mundo foi pro saco, só os groenlosenses não vão poder muito fazer alguma coisa. Porque, querendo ou não, mesmo que trave aqui, ainda tem pessoas vivas, que tivesse ainda pessoas vivas aqui, a gente pode muito bem colocar aqui, ó. Colocar frio. Frio. E agora é só esperar. Aqui, ó. Agora que é frio. E vai embora. Beleza. Agora já era. O mundo inteiro vai cair. Porque apenas 15% da população da cura foi realizada. Nós temos aí algumas poucas pessoas sobreviventes. E isso que nós temos aqui, como vocês podem ver, isso aqui é muito como que está a humanidade. Dentro da história que você está fazendo para essa doença. Olha quantas pessoas contaminadas, 29, morreram 90 e tantos %. Temos apenas 334 mil pessoas no mundo que estão saudáveis. A gente pode até trocar isso, colocar com 29 saudáveis e 3.084 mil pessoas com a doença dentro dos parâmetros e um mundo extremamente vazio e morto. Então, muito legal, porque isso se torna realmente um parâmetro de construção. E aqui mostra as coisas que aconteceram, né? Aqui a Groenlândia desabou, aqui a Islândia continua viva. Deu derrota porque algumas pessoas sobreviveram, mas não tem problema. Acho que a partir disso você já consegue ter uma ideia geral de que contamina todo mundo, depois de contaminar todo mundo,
aí aumenta a doença, vai aumentando a complexidade e assim por diante. Mas aqui é legal porque dá para ir mostrando a evolução do que começou aqui no Brasil. Comecei principalmente com a transmissão por água e ar. Então, por água e ar começou aí localmente e a partir daí só foi embora. Não aumentei mais transmissão nenhuma, só água e ar, porque essas são as principais formas de transmissão, mais generalistas, porque todo mundo respira e todo mundo bebe água, todo mundo utiliza água. A partir daí foi indo, e como vocês viram, eu não coloquei nenhum aspecto de adaptação. E mesmo assim, houve uma adaptabilidade de uma forma mais complexa quanto a isso. O problema é que eu fui um pouco na arrogância e teve sobreviventes, então acabou com que ficou a doença estagnada. Eu não destruí a humanidade, mas a doença ficou estagnada dentro dos parâmetros que você iria construir para a sua narrativa atual. Apesar de que, e como vocês podem ver aqui, foi apenas 632 dias. No caso, foi o quê? Basicamente um pouco mais de 2 anos. Na verdade, 350, 700, não teve nem 2 anos. Em 2 anos do surgimento da doença até a erradicação quase do planeta todo, sobrando apenas algumas pessoas aqui nessa ilhota aqui na Finlândia, onde foram os poucos sobreviventes. Então, assim, é bem legal, onde você vê essa etapa de pontos. Claro que não é um puta jogo de doença, é super baratinho, até roda no celular, mas você consegue perceber diversos elementos interessantes. Então fica aí a dica, dá uma olhada, joga algumas partidas, entenda o funcionamento e claro, se vocês gostarem desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e se a galera curtir esse tipo de conteúdo, eu posso trazer também outros aspectos de outras doenças que vão trazendo nesse jogo também, vírus e outras, até mesmo a doença do macaco e outra também de vampiro, porque a gente consegue criar alguns outros elementos interessantes para ver se será que a gente consegue devolver o planeta para os macacos a partir dessa doença símia. Deixa aí nos comentários se vocês quiserem ver esse tipo de conteúdo. Use a boa de suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!